Deus abençoe todos, graças a Deus Pai, em nome de Jesus, estou podendo compartilhar a palavra de Deus mais uma vez, né, que o Senhor me guie para fazer a vontade dEle, falar da vontade dEle. Aqui a mensagem de hoje, ela vai abordar os 27 livros do Novo Testamento, tá bom? Vamos ter versículos dos 27 livros, né, que estão escritos, cartas, né, a palavra de Deus, né, e por essa razão, né, vamos começar com Mateus capítulo 2, versículos 12 e 13. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito, fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então observamos aqui que em Mateus capítulo 2, versículos 2 e 13, nós temos uma mensagem que em sonho, né, Deus alertou os 3 reis magos, que em sonho um anjo do Senhor apareceu a José, mostrando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para tudo ter um propósito, para tudo ter um tempo certo. E sabemos que não era o momento de Jesus, Deus Filho, ter sido levado, né, para a glória com Deus Pai, né? A gente sabe que ele era bebê, né? Ele tinha um ministério para cumprir, para fazer a vontade de Deus. Então, Deus, que é o Todo-Poderoso, já sabe todas as coisas, inclusive, né, colocou em sonho, né, o alerta para os 3 magos, como também em sonho o anjo do céu falou com José. Também é o poder de Deus. Em Marcos capítulo 2, versículos 25 a 28, ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então, Jesus que é Senhor de todos os dias, Jesus também é Senhor do sábado. Inclusive o sábado em que Jesus ele passou um dia inteiro, né, morto, né, como a palavra de Deus diz, né, e em carne, né, e Deus o ressuscitou. Então ele é o Senhor de tudo, ele é o Senhor dos mortos, dos vivos, ele vive eternamente, né, contudo ele passou na morte, ele passou pela morte para ser primícia de tudo, de todas as coisas. Então Jesus é bom a todo tempo. Em Lucas capítulo 2, versículos 25 a 27, a primeira parte do versículo 27. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Observe. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Então, o Espírito de Deus usando o homem para ir até um local, para se cumprir a profecia que Deus deu a esse mesmo homem, né, de que ele, antes de morrer, ele veria o Santo de Deus, o Filho de Deus. E ele profetizou, né, questões importantes que estão no Evangelho segundo Lucas, e quem quiser ler, né, fica à vontade, né, que a palavra de Deus é pura, santa, e ela é a palavra da salvação. Em João capítulo 2, versículos 14 até o versículo 17. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então Deus Filho veio fazer a vontade de Deus Pai. Deus Filho não pecou. Deus Filho viu que estavam fazendo da casa de Deus, né, um mercado. E não é essa a mensagem que Deus tem para nós. No Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, fala inclusive que as pessoas fizeram da casa de Deus, né, um covil de ladrões. Então, muito forte as mensagens que Deus traz. Ele também trouxe essa mensagem em Jeremias também, né, já no Antigo Testamento, do que estavam fazendo. Porque Deus alerta. Observem que Jesus até virou as mesas, né, fez um chicote. Mas observamos que Deus, Filho, obedecendo Deus Pai, amando Deus Pai sobre todas as coisas, exortou, né, aquelas pessoas que estavam agindo daquela forma, né, com amor e com justiça de Deus. E saibamos que quem busca fazer da casa de Deus um mercado, haverá castigo, haverá punição. Então, busquemos a Deus enquanto podemos achá-lo. Tá bom? Então, vamos adiante. Em João capítulo 3, versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, obras por intermédio de Deus em nós, pecadores, que não somos dignos, sim.
Isso não está só aqui não, está também em Efésios, capítulo 2, versículo 10, está em Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Então, façamos a vontade de Deus, busquemos ser instrumentos de Deus aqui na terra para fazer a vontade dele. Tá bom? Isso é muito importante, isso é a forma que Deus nos cela com o Santo Espírito dele, para que a gente não venha ter medo. Porque o amor lança fora o medo, porque o medo supõe castigo. Então tudo isso está na palavra de Deus? Está na palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Então isso existe ainda hoje, sim, permanecemos nos últimos dias. Então esse tipo de coisa existe, sim, porque Deus é Deus, Deus é eterno, Deus é santo, Deus é puro e a palavra dele é verdadeira. Então, tenhamos em mente o cuidado que devemos ter, mediante o próprio Espírito de Deus, para saber discernir, né, o que é bom do que é mal, saber discernir e ficar com o que é bom. Isso também está na palavra de Deus, está também na palavra de Deus. Então, em Romanos capítulo 2, versículos 6 a 7, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistem em fazer o bem, ou seja, nós temos que persistir em fazer o bem. Buscam glória, honra e imortalidade. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 12 a 14, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, Deus nos dá do conhecimento puro, do conhecimento santo, gratuitamente, sim. Inclusive, Deus diz que a sabedoria ela é comprovada por meio de obras. Então, aqueles ditados que o pessoal diz, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, ou coisas nesse sentido, isso nada tem valor. A sabedoria ela é comprovada por meio de obras. Mas lembremos uma coisa, a palavra de Deus é pura e santa, então a gente tem que se ater à palavra de Deus. Então a gente confere nossas obras com a palavra de Deus. Se estamos errando, peçamos a Deus para ser podados por Ele, por meio de Jesus, para que a gente venha andar pelo caminho eterno. Então a verdade está onde? Na palavra de Deus. Nós temos facilitadores, pessoas que estão ali para compartilhar a palavra de Deus, né? Inclusive para ratear custo de templo, ratear valores para ajudar pessoas em tribulações, até as pessoas também que buscam a santidade ali para poder compartilhar, né, do amor de Deus, né, com o próximo. Mas a gente lembre que, inclusive, pessoas elas podem, em momento de fragilidade, agir pela carne e prestar ensinamentos errados. E, inclusive, Deus pune, né, quem até na hora de pregar a palavra, prega o que não está na vontade do Senhor. Está na palavra de Deus também? Está na palavra de Deus. Então, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, eu já li, versículo 13 e 14. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 17, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar flagrância do seu conhecimento. Fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, ou seja, para os que estão perecendo, somos cheiro de morte. Para aqueles, ou seja, para os que estão sendo salvos, somos fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Em Gálatas capítulo 2, versículos 8 a 10, pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, ou seja, ao povo judeu, também operou por intermédio de Paulo, para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então a gente recebe da plenitude de Deus, recebe o Espírito Santo de Deus em nós, né? O Espírito Santo de Deus, que é de Deus Filho, é de Deus Pai, sim, ele pode nos habitar se temos Jesus Cristo como nosso Salvador e se entendemos que precisamos crer nele, fazer a vontade dele, para que venhamos a fazer parte do reino dele. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 13, é uma mensagem um pouco maior. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Pelo contrário, como homens reprovados por Deus,
a ponto de nos ter sido confiado por ele o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Vocês bem sabem, a nossa linguagem nunca foi de bajulação nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornamos-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Entre vocês quem? Os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês quem? Os que creem. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 13 até o 17. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Então a gente tem que se apegar ao quê? Se apegar às tradições, se apegar à palavra de Deus. Se alguém diz, não, essa carta aqui era só para os coríntios, não é para a gente. Ou então diz, não, Apocalipse foi destinado apenas a 7 igrejas da Ásia. Não é para todo mundo, não. Não dê ouvidos a esse tipo de coisa. Nós temos que dar ouvido à palavra de Deus. Então nós temos que cada vez conhecer mais da palavra e viver o que a palavra diz. Se a palavra diz que é pela fé, e também temos que testificar nossa fé pelas obras, também temos que orar, agradecer a Deus, louvar, entender que somos pecadores, somos falhos, não merecemos, que façamos conforme Deus nos ensina, que é por meio de Jesus Cristo que temos os nossos pecados cancelados para sermos apresentados santos e inculpáveis diante de Deus. Tá bom? Então vamos adiante. Que o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então temos que fazer o bem tanto em atos como também em palavras. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 11 e 13. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele também reinaremos. E se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode negar a santidade dele, Deus não pode negar ele. Então, nós que precisamos buscá-lo, entender que a misericórdia dele pode recair sobre nós e que a gente tenha que fazer a vontade dele para poder estar com ele por toda a eternidade. Em Tito capítulo 2, versículos 11 a 14, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Façamos boas obras. Precisamos de dinheiro para fazer boas obras? Não. Nós podemos fazer boas obras, inclusive, quando abraçamos uma pessoa que está triste, também nos entristecemos com ela. Quando levamos a palavra de Deus para ela. Tudo isso é boa obra. Então, façamos boas obras. Tá bom? Hajamos, né? Devemos agir também com honestidade. Nós não devemos mentir, nós devemos falar a verdade. Tudo isso são obras que agradam o Senhor Deus. Em Filemão, capítulo 1, versículo 2, a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas, é a igreja que se reúne com você em sua casa. Nós temos várias referências bíblicas sobre a reunião da igreja, ou seja, de pessoas cristãs em casas. Como também podemos ser igreja ou nos reunir como igreja em vários lugares que vamos. Às vezes nós vamos até para uma barbearia e tem pessoas cristãs ali, a gente se reúne como igreja e fala de Jesus. Então tudo isso é se reunir como igreja. Não colocamos óbvios a se reunir como igreja. Se pudermos nos reunir como igreja todos os dias, vamos nos reunir, porque também somos igreja. Referência de saudações, né, de igrejas em casas. Temos Romanos capítulo 16, versículo 5, Colossenses capítulo 4, versículo 15, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19,
Porque a gente tem que cumprir também o que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que é não deixar de se reunir como igreja. Nós temos sim que nos reunir como igreja. Em casa, em templos, em vários lugares que a gente possa, né, falar do amor de Deus, viver o amor de Deus e compartilhar o amor de Deus com o próximo. Hebreus capítulo 2, versículos 10 a 11. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Como será bom poder chamado pelo próprio Senhor Jesus de irmão? Observem a palavra de Deus como ela é profunda. Inclusive a palavra de Deus quando diz que Deus nos usa para fazer a vontade dele. Deus nos habita para fazer a vontade dele. Inclusive que ele já pré-ordenou isso. Ele já sabia disso antes mesmo de criar o mundo. Em Tiago capítulo 2, versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação e mantém castigo os ímpios para o dia do juízo. Então, buscamos também ser piedosos, que envolve várias ações para fazer a vontade do Senhor. Em 1 João capítulo 2, versículos 26 a 29, escrevam essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Então a gente tem que reter o que é bom, a gente tem que reter o que está na palavra de Deus. Então mesmo os facilitadores que levam a palavra de Deus, mas que você percebe que passagens ali do que ele diz são agindo pela carne, não pelo Espírito Santo de Deus, você ignora ou você rejeita o que é da carne e absolve o que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Filhinhos, agora permaneçam nele para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 2 João capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Então permanecemos no ensino de Jesus, na palavra de Deus, no Novo Testamento em especial. Então façamos a vontade de Deus. Façamos a vontade de Deus por meio de Jesus. 3 João capítulo 1, versículo 11. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Em Judas 1 capítulo, versículo 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação, compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Apocalipse capítulo 2, versículo 25. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. O que nós temos? A palavra de Deus e fazer a vontade de Deus. Lembremos disso. Fé em Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículos 10 e 11. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Isso aqui foi um texto dirigido à igreja de Filadélfia, né? Uma igreja da Ásia. Mas observemos que quando alguém diz, não, isso é só para aquelas 7 igrejas da Ásia, não, lembremos, isso aqui é a palavra de Deus para todos nós. Tá bom? Então temos esse cuidado, esse discernimento em que a palavra de Deus toda é pura, toda ela é pura e que devemos obedecê-la e cada vez mais pedir misericórdia a Deus para que a gente venha fazer a vontade dele e que a gente possa ser podado cada vez mais para ir se aproximando cada vez mais do Senhor. Fiquem com Deus e tenham uma ótima semana para cada um de vocês, em nome de Jesus.